A história humana está cheia de muitas histórias sobre deuses, anjos, gigantes e desastres. Enquanto estes contos parecem míticos no início, se você olhar mais de perto, você verá que eles mostram uma história humana alternativa que a maioria falhou em notar. O livro de Enoque é considerado um livro apócrifo do Antigo Testamento sobre eventos que ocorreram no século antes do nascimento e ministério de Jesus. Este livro não é reconhecido como parte das escrituras divinamente inspiradas para a maioria das denominações cristãs. O livro foi desacreditado parcialmente porque contém informações sobre anjos caídos que acasalam com humanos e propagam a raça chamada Nephilim. O texto original foi perdido no final do quarto século, mas depois se recuperou da Abissínia, na Etiópia, em 1773. A seita cristã etíope é o único grupo que inclui o livro de Enoque em suas escrituras. Aqui, nós apresentamos os mistérios chocantes do livro de Enoque que foram banidos da Bíblia. Quem era Enoque? Pela Bíblia, sabemos que Enoque foi o tataravô de Adão e o tataravô de Noé, que viveu uma vida santa e fiel ao Senhor. Ele também se torna o pai de Matusalém, o homem que viveu mais tempo. Através de seus mais de 3 séculos na Terra, ele teve inúmeros outros descendentes. Enoque também é apenas uma das 2 pessoas levadas diretamente para o céu, escapando da morte. Depois de 365 anos na Terra, Deus o leva para longe, como diz Gênesis, capítulo 5, versículo 24. O verbo para levar parece significar arrebatado ou levado, talvez similar à maneira como Deus havia levado Elias, o profeta. Ao longo dos anos ele viveu, ele andou na fé, e isso fez toda a diferença. Não importava o que acontecia, ele confiava em Deus. Ele obedecia a Deus. Deus amava tanto Enoque que ele o poupou da experiência da morte. Enoque é o tema de muitas tradições judaicas e cristãs. Ele foi considerado o autor do livro de Enoque e também foi chamado de escriba do julgamento. No Novo Testamento, Enoque é referenciado no Evangelho de Lucas, a Epístola aos Hebreus e na Epístola de Judas, a última das quais também é citada a partir dela. Ele é venerado como um santo na Igreja Católica, Ortodoxia Oriental e Ortodoxia Ocidental. Enoque foi um pregador famoso. Sua mensagem foi um dos julgamentos de Deus contra a humanidade. Seu ministério foi um precursor do ministério de Noé, um pregador de retidão e construtor da arca. Com a extensão da injustiça e da impiedade no mundo, é notável para um homem levantar-se e proclamar julgamento sobre seus vizinhos. Para saber mais sobre os antecedentes desta figura mítica e as experiências sobrenaturais pelas quais ele passou, temos que redirecionar nossa atenção para os livros apócrifos escritos por Enoque. Pergaminhos do Mar Morto. No final de 1946 ou início de 1947, os jovens beduínos estavam cuidando de suas cabras e ovelhas perto do antigo assentamento de Qumran, localizado na costa noroeste do Mar Morto, no que hoje é conhecido como a Cisjordânia. Um dos jovens pastores atirou uma pedra em uma abertura na beira de um penhasco e ficou surpreso ao ouvir um som de estilhaçamento. Ele e seus companheiros mais tarde entraram na caverna e encontraram uma coleção de grandes potes de barro, 7 dos quais continham pergaminhos de couro e papiro. Um negociante de antiguidades comprou os achados, que acabou ficando nas mãos de vários estudiosos que estimaram que os textos tinham mais de 2.000 anos. Depois que se soube da descoberta, caçadores de tesouros beduínos e arqueólogos descobriram dezenas de milhares de fragmentos adicionais de pergaminhos de 10 cavernas próximas. Juntos, eles compõem entre 800 e 900 manuscritos. Era o livro de Enoque, que é composto de 5 livros, o livro dos observadores, o livro das parábolas, o livro astronômico, as visões dos sonhos e as epístolas de Enoque. O livro de Enoque. O livro de Enoque é composto de várias obras monumentais. Eles apresentam brevemente Enoque, os temas significativos de recompensas, punição, o fim do mundo e o julgamento final. O livro 1 inclui os capítulos de 6 a 36 e é principalmente sobre anjos, a árvore da vida, Jerusalém e o universo. O livro do Observador conta a história dos anjos caídos de Gênesis capítulo 6, versículos 1 ao 4, que levaram esposas, criaram os Nephilims e ensinaram tecnologia avançada para a humanidade, levando finalmente ao grande dilúvio e sua destruição. Nephilims significa os caídos, e eles são descritos como uma espécie de pessoas grandes, como os gigantes. Há várias interpretações do relacionamento entre os filhos de Deus e os Nephilims. Alguns entenderam que os filhos de Deus são anjos caídos, e os Nephilims são a descendência que eles produziram com mulheres humanas. Esta visão foi descrita no primeiro livro de Enoque, um texto judeu não canônico e continua sendo uma explicação popular. O primeiro livro de Enoque também observa que os Nephilims eram gigantes, o que parece estar de acordo com as pessoas de grande porte. Argumenta-se que o aparente gigantismo dos Nephilims deriva de sua origem sobrenatural, embora alguns tenham contraposto que é teologicamente problemático sugerir que anjos ou demônios, como seres puramente espirituais, poderiam se reproduzir fisicamente com os humanos. Uma visão menos sobrenatural sustenta que os Nephilims eram simplesmente homens que se afastaram da retidão.
Especificamente, alguns teólogos têm sustentado que os filhos de Deus são uma referência aos descendentes de Sete, o filho justo de Adão, e que os Néfilins eram membros de sua linhagem que rejeitaram a Deus. Esta visão, conhecida como a visão setiana, foi defendida por Santo Agostinho e outros padres da Igreja, bem como por muitos teólogos judeus. A visão setiana é às vezes elaborada como a afirmação de que as filhas dos homens eram as mulheres ímpias da linhagem de Caim, o filho assassino de Adão. Com os Néfilins como meros humanos, seu grande tamanho é tomado literal ou metaforicamente, embora eles fossem sem dúvida considerados grandes guerreiros. A segunda parte do livro de Enoque são as parábolas da similitude, um livro apocalíptico sobre o Filho do Homem e o Ancião dos Dias. Estas antigas profecias de Jesus estão diretamente de acordo com o que encontramos na Bíblia e são notavelmente semelhantes ao livro do Apocalipse. O livro astronômico é um relato detalhado sobre as estrelas e suas funções. As visões dos sonhos é a profecia de toda a história humana, desde a criação da humanidade até o fim dos tempos e o julgamento final. O passado, presente e futuro são preditos em grandes detalhes. A profecia das semanas é semelhante à estrutura da profecia no livro de Daniel. A sessão de conclusão nos lembra como devemos viver. Enoque relata as lições de sabedoria que ele aprendeu na vida e que todos nós estamos sujeitos a Deus. Finalmente, os fragmentos de Noé e a história incontável de Noé da Bíblia. Nós sabemos mais sobre sua missão de salvar toda a humanidade e as lutas de seu pai Lameque e seu avô Matusalém. Cada obra é independente, mas todas as obras estão ligadas por um tema comum: o castigo dos maus e a bem-aventurança dos justos. Mistérios do livro de Enoque. O livro de Enoque tem várias menções que contradizem a Bíblia. Enoque, capítulo 10, versículo de 1 a 3, menciona Noé, mesmo que a Bíblia ensina que Enoque foi levado para o céu anos antes do nascimento de Noé. Ela afirma que então o Santíssimo e Grande falou com o filho de Lameque na presença de Uriel. Lameque disse a ele: "Vá até Noé e conte a ele sobre o dilúvio. Em meu nome, esconda-se e conte a ele sobre o tempo em que a terra inteira irá desmoronar. Um dilúvio está programado para atingir a terra inteira, e ele destruirá tudo o que está lá." A Bíblia nunca afirma que Enoque voltou à terra depois que ele foi levado ao céu. Então, se ele escreveu o livro de Enoque, como ele poderia ter sabido sobre Noé e o dilúvio? No livro de Enoque, capítulo 10, versículos 8 e 9, Deus coloca toda a culpa pela corrupção na terra sobre um demônio chamado Azazel, que diz que toda a terra foi corrompida através das obras de Azazel, que lhe ensinou a atribuir todo o pecado. A Bíblia não menciona nenhum outro demônio além de Lúcifer, também conhecido como Satanás ou Diabo, para não dizer que não há outros demônios lá. Ainda assim, eles simplesmente nunca são nomeados, e Satanás é o único que é culpado pelos males do nosso mundo, porque ele é o originador do pecado. Jesus disse em 1 João, capítulo 3, versículo 8, que o pecado é do diabo. Pelo diabo peca desde o início. Para este propósito, o Filho de Deus foi manifestado, para que ele pudesse destruir as obras de fato do diabo. Também no livro de Enoque, capítulo 13, versículos 5 e 6, implica que os anjos caídos se arrependeram por seus pecados. A Bíblia indica o contrário, porque diz que o destino de Satanás e seus anjos é o fogo do inferno. Em Mateus, capítulo 25, versículo 41, afirmando então que ele também lhes dirá à esquerda: "Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, pois o diabo e seus anjos são enviados para o fogo do inferno", o que indica que eles não estão dispostos a se arrepender, porque a todos que se arrependerem de seus pecados é prometida a libertação da destruição no inferno. No capítulo 3 de 2 Pedro, versículo 9, afirma que o Senhor não renuncia em suas promessas como alguns consideram negligência, mas é paciente para nós e não está em posição de permitir que mais ninguém morra, mas todos devem se arrepender. Não somente é afirmado no livro que demônios se arrependeram, mas também afirma que demônios não foram mais capazes de contatar Deus após sua rebelião inicial, dizendo que eles não podiam falar com Deus ou levantar os olhos para o céu. Mas em 1 João, Satanás poderia vir diretamente diante de Deus no céu e falar com ele sobre João e sua fidelidade. O conceito de céu também é descrito de forma diferente no livro de Enoque, que descreve Deus e o céu, que é completamente antibíblico. A Bíblia, em Apocalipse, capítulo 21 e versículo 21, descreve o solo na cidade do céu como sendo feito de ouro. Ela diz que a rua da cidade era de ouro puro, pois era de vidro transparente. O livro de Enoque, capítulo 14, versículo 10, diz que seu chão era de cristal. Este é apenas um exemplo das muitas contradições que o livro de Enoque dá em sua descrição do céu em comparação com a Bíblia.